Graça e paz, que bênção estar aqui mais uma vez com vocês para o nosso sal, e a gente está aqui para temperar um pouquinho mais a sua vida. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você que tem acompanhado os nossos devocionais. Vou pedir para você aqui, já rapidinho, curtir, compartilhar, se inscrever. A gente quer abençoar o maior número de pessoas possíveis. Nós acreditamos que Deus tem um propósito muito grande com a igreja virtual também. Muitas pessoas têm alguma resistência com essa ideia, mas hoje isso é uma realidade. E o nosso compromisso é abençoar você, que tem acompanhado semana após semana o Sal, ok? Que Deus te abençoe muito, seja bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da Palavra de Deus, alguns princípios, alguns insights que o Espírito Santo traz a nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 8 dessa vez. No último Sal nós falamos do capítulo 8, mas o começo, e agora a gente vai avançar um pouquinho a partir do versículo 5 até o versículo 13, ok? Lembrando mais uma vez que a gente está acompanhando na versão A Mensagem, e essa versão tem sido abençoadora fantasticamente para a nossa vida, e eu creio que para a sua vida também, amém? O texto diz assim: assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente, ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. Ah não, protestou o capitão. Não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem tua e o meu criado ficará curado. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Ao meu escravo digo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Já os que cresceram na fé, mas nunca a tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou: vá. O que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. E naquela hora, o criado dele ficou bom. Olha que maravilhoso, gente. Nós conhecemos esse texto. Nesse texto aqui nós temos a questão da autoridade e da submissão colocada em evidência por Jesus e por esse oficial romano, que são os personagens principais aqui para nós. Nós temos aqui a ilustração perfeita de que a autoridade está atrelada à fé. E a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho, É um remar contra a maré, na verdade. Por quê? Porque o mundo hoje fala que você tem que se firmar numa autoridade, clamar por ela, ostentar essa autoridade e falar o mais alto possível para que você seja então seguido, obedecido, seja aclamado, seja aí ovacionado. Mas o que a gente aprende na palavra de Deus é que os primeiros devem ser os últimos, e os últimos serão colocados em primeiro. Aquele que se humilha é exaltado pelo Senhor, mas aquele que se orgulha será rebaixado. Então aqui a gente chama você para remar contra a maré. Amém? Está disposto? Dá um pouquinho de trabalho, porque o mundo não aceita isso. Mas com Cristo, o nosso motor vai de vento em popa. Amém? Então olha só que interessante, querido. A gente tem essa questão da autoridade e da submissão. E a gente vê aqui então que esse soldado romano, esse oficial romano, ele chega até Jesus aflito porque ele tem um carinho pelo seu servo. O seu servo é um escravo, com certeza, não é assalariado, e ele está adoentado, mas é um escravo, é um servo que tem honrado o seu senhor. E aquele oficial romano reconhece a autoridade de Jesus, e ele vai até Jesus nesse objetivo de que então ele consiga que Jesus atenda ao seu clamor. Podemos dizer que aquilo ali é uma súplica, uma oração que ele faz para Jesus naquele momento. E um primeiro princípio que nós vemos aqui, e é muito profundo, e a gente vê ele expresso dos versos de 5 até o 12, é que a autoridade espiritual ela está acima da autoridade humana, da autoridade natural.
A autoridade espiritual está acima da autoridade humana. Olha o que o oficial diz a Jesus quando Jesus diz que vai até a casa dele para curar o servo. Não, de jeito algum. Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu dou ordens e as pessoas, os servos, os soldados, eles obedecem. E da mesma maneira eu recebo ordens. Então se o Senhor der uma palavra, e aí você olha o contraste entre palavra e ordem. A palavra do Senhor na tua vida é uma ordem. A palavra que Deus libera sobre você é uma ordem. Ela tem que se cumprir. Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então creia nisso e receba isso na tua vida. Amém? Ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade. E aqui a gente olha muito sério o que esse oficial romano está dizendo também. Sujeição à autoridade. Reconhecer quem tem autoridade e reconhecer que essa autoridade ela foi outorgada, ela foi dada a alguém superior em autoridade. E olha o que Romanos 13, de 1 a 5 diz. Toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade foi dada por Deus, foi concedida por Deus, que é a autoridade suprema. Então a autoridade espiritual está acima da humana. E aí cabe a nós também exercitarmos o que a palavra de Deus diz. Sujeitem-se, pois, às autoridades. Por quê? Não estamos nos sujeitando a homens, mas nos sujeitando a Deus, que deu autoridade aos homens. E Jesus responde a esse homem da seguinte maneira: eu ainda não vi esse tipo de sujeição em toda Israel. Jesus não diz isso. O homem fala sobre sujeição e Jesus responde falando sobre fé. Aquele oficial romano fala sobre estar submisso a uma autoridade, estar sujeito a uma autoridade, e Jesus responde a ele falando sobre fé. O que a gente entende aqui? Que submissão no reino de Deus é igual a fé. E aí vem algumas perguntas, né? Como anda a nossa submissão? Nós vivemos dias em que as pessoas se revoltam, reclamam, se expõem e falam e acontecem e se rebelam e tomam atitudes erradas, não são sujeitas. Submissão é igual a fé. Então, como anda a sua fé? Como anda a sua fé em relação a Deus? Você tem se sujeitado a Deus? Você tem sido submisso à orientação que Deus te dá? Você tem se sujeitado à palavra de Deus? Você tem abraçado a palavra como um todo? Porque a palavra é uma só, do começo ao fim. Você tem se sujeitado às autoridades governamentais, policiais, civis? Você tem se portado como alguém que, mesmo que pense diferente, consegue respeitar as autoridades, consegue honrar as decisões que as autoridades tomam em relação à sua vida? Será que você tem sido sujeito aos seus líderes na fé? Será que os seus pastores, seus ministros, os seus líderes têm podido contar com você como alguém que soma? Será que eles ouviram de você recentemente uma palavra do tipo, pastor, como eu posso servir melhor? O que a igreja está precisando de mim nesse tempo de pandemia, ainda mais, né? Mas como você tem se colocado diante disso? Isso demonstra a sua fé, porque você vive o que você crê. Amém? E aquilo que você faz, aquilo que você diz muito de como anda a sua fé, a sua submissão ao Senhor. Olha só um segundo princípio aqui. Jesus libera uma ordem sobre a vida daquele capitão romano e não sobre o servo que está doente. Isso daqui é muito, muito, muito bonito, queridos. A palavra de Deus nos mostra isso daqui. Jesus liberou aquela ordem lá no verso 13 sobre a vida do oficial romano e não do seu escravo. Deus age, eu creio nisso, que Deus age muito mais na vida de quem ora e pede um milagre do que na vida daquele que é o alvo da oração. Sabe por quê? Aquele que ora e pede um milagre a Deus já está se sujeitando ao Senhor. Já está se colocando na posição de quem reconhece que Deus é a força maior para operar o milagre. Então sabe qual é o canal que Deus quer usar para o milagre? É você que ora pedindo mudança, é você que ora pedindo transformação, é você que está pedindo, Deus, muda aquela circunstância na vida do fulano. Você é o agente de Deus para chegar na vida do fulano. Você crê nisso? Eu creio firmemente nisso. Deus age mais, eu creio, na vida de quem ora, de quem pede pelo milagre, do que naquele que é o objeto do milagre. E aí eu quero dizer para você, permita-se ser um agente de milagres. Permita-se, diga ao Senhor, Senhor, que o milagre seja eu.
Tem uma música muito linda da Ashla que fala sobre isso. Se Deus quiser, Deus pode ressuscitar os mortos, Deus pode mudar a circunstância, mas se Ele não quer, se não vai ser do meu jeito, que seja do jeito dele, e eu me disponho a ser um milagre, então. Eu me disponho a ser o testemunho, eu me disponho a ser o porta-voz das boas notícias. Que o milagre seja você, querido. Permita-se. Como você creu, aconteceu. É o que Jesus diz para aquele homem no final do texto. Então, como você crê, deixa acontecer, sujeite-se. Você crê que o milagre é possível? Então deixe começar através de você. Deixe começar através das suas palavras. Seja o milagre, seja o sal. Vá temperar a vida das pessoas por quem você está orando. Vá temperar a circunstância. Ah, lá tem um problema terrível. Vai lá e seja a luz, querido. Todo problema se resolve na claridade. Vai lá e naquela situação ácida, árida, difícil, seja o sal e equilibre o tempero. A palavra de Deus diz que tem palavras, que o Senhor tem palavras temperadas com o sal, e quem segue a Jesus tem as suas palavras temperadas com o sal. Seja você o sal naquela circunstância. Amém? Seja disposto, seja disponível, seja disposto a servir a sua igreja, seja disponível para honrar pessoas, para servir o próximo, para socorrer aqueles que necessitam, e você será conhecido como um agente de milagres, como o milagre. Amém? Um terceiro princípio que nós temos aqui, verso 13 também, a resposta de Jesus, aquele oficial romano, me deixa muito feliz, porque diz assim, ó, o que você acreditava que aconteceria, aconteceu. E o texto termina dizendo que ele se foi e naquele momento o servo ficou bom, ficou sadio, ficou são. É muito maravilhoso isso daqui, queridos. Sabe o que essa palavra de Jesus diz? Que nós declaramos aquilo que nós cremos. Aquilo que você diz, aquilo que você faz, as suas atitudes estão expondo, estão mostrando o que você crê. Se você vive geralmente carrancudo, sério, preocupado, quer dizer então que a sua fé está na preocupação. A sua fé ela não é segura, ela está muito apreensiva. Se você vive temeroso, tristonho, abatido, então a sua fé não está na alegria. A sua fé não está numa esperança maior que está em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo aqui, querido, é que a gente costuma dizer e praticar as coisas que são reflexo da nossa fé, das nossas crenças, do que nós cremos. E eu digo para você, se a sua atitude, se as suas palavras não condizem com o que você lá dentro acredita, então você precisa alimentar a sua fé. Alimentar a sua fé, alimentar o que você crê. Como que você pode alimentar a sua fé? Cultivando um relacionamento com a palavra de Deus. Você pode vasculhar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar mais de 3.000 promessas de Deus para a sua vida. E se você começar a se apropriar da palavra, porque ela é para nós, e você começar a declarar essa palavra, você vai viver essas verdades. A sua fé será alimentada, e aquilo que você acredita no seu coração vai acontecer, porque é palavra liberada do Senhor sobre a sua vida. O que você deseja que aconteça, querido? Quais são os desejos, os anseios do seu coração? Comece a vasculhar a palavra de Deus até encontrar palavras de Deus que afirmem a sua promessa. Senhor, eu estou orando pela salvação daquele meu parente, daquele meu familiar. Olha só, você tem promessas na palavra de Deus sobre isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu quero agora me apropriar desta palavra e declarar que aquele meu parente é minha casa, e eu e a minha casa, que é aquele meu parente, serviremos ao Senhor. Senhor, a tua palavra fala sobre cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, eu me sujeito ao sangue da cruz, que é o sangue que trouxe cura, Deus. E agora eu quero declarar que eu recebo em nome de Jesus toda a cura sobre as enfermidades, toda a cura emocional, toda a cura afetiva. Você pode buscar isso no Senhor. Senhor, eu creio, a tua palavra diz que eu posso enfrentar os meus temores. A palavra diz, seja forte e corajoso. Senhor, eu me aproprio desta palavra, Senhor, ela é para a minha vida também. Então eu quero em nome de Jesus declarar que eu sou forte e corajoso em Cristo Jesus, ok? Porque nele eu posso todas as coisas, ele me fortalece.
Aleluia! Se for para a gente pegar aqui as promessas, esse vídeo vai ter mais de 3 horas, 4 horas, 5 horas falando sobre as promessas de Deus. Mas não é a nossa intenção. Nossa intenção é que você vá para o quarto secreto com o seu livro precioso, a palavra de Deus, e que você descubra aquilo que Deus tem como rema para a tua vida. A palavra revelada, que é a chave dos milagres do Senhor, hoje para a sua vida também. Busque as promessas na palavra de Deus e declare-as, medite sobre elas. Amém? Eu quero deixar aqui para você 3 perguntinhas para que você faça uma auto-reflexão aí, ou possa compartilhar com a sua família, com a sua célula, com o seu grupo pequeno, com a sua igreja, de maneira que você não apenas ouça a palavra, mas que ela possa penetrar na tua vida e gerar mudança. Primeiro, de 1 a 5, que nota você dá para a sua submissão em relação a Deus, a Bíblia, às autoridades constituídas e aos seus líderes espirituais? Lembre que submissão é o mesmo que fé. Se você declarar uma nota, essa nota representa o que você tem em relação à sua fé, ok? Se você não encontrar notas satisfatórias, não se entristeça, fortaleça no Senhor esses princípios, amém? Se precisar, fala com a gente, que a gente pode te ajudar em discipulado a fortalecer essas doutrinas. Segundo, quais os milagres que você deseja alcançar? Você já pôs isso no papel? Já transformou em oração? Já colocou isso diante do altar de Deus? Peça a Deus para que esses milagres comecem em você. E reflita na palavra de Deus como você pode começar a ser o milagre pelo qual você está orando. Amém? Terceiro, como está o seu relacionamento com as promessas de Deus? Você tem buscado entender as promessas? Sua leitura da Bíblia não pode ser uma leitura apenas de cumprir tabela, ela tem que ser internalizada, ok? Então busque as promessas, cultive as promessas, traga elas para a sua realidade e declare-as. Declare sobre as pessoas que estão à sua volta. Espalha ela pela casa, na porta da geladeira, põe lá no espelho do banheiro, para que você pela manhã, ao se deitar, ao longo do dia, você possa ler e declarar essas promessas. Amém? Você pode repetir essa frase aqui comigo? Porque eu creio, eu me sujeito, e em submissão eu alcanço e vejo milagres. Amém? Vamos repetir? Porque eu creio, eu me sujeito, e em submissão eu alcanço e vejo os milagres. Aleluia! O meu desejo é que nessa semana essa palavra seja para você alimento, que você realmente pratique isso. E você pode colocar aqui para nós seus testemunhos, seus comentários, seus pedidos de oração. Quais são os seus milagres? Coloca aqui, a gente quer orar com você e ver acontecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na sua vida. Amém? E a gente conta com você também, nós da comunidade cristã da Vinha, eu, Pastor Júnior, nós estamos à sua disposição para servir você, abençoar a sua vida. E se você desejar estar conosco de uma maneira virtual, pode entrar em contato, deixa aqui o comentário, que a gente está junto aqui como um só corpo, uma só família, para abençoar você até depois do fim. Amém?